Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, em especial aos servidores e servidoras do município de Quixeramobim, a Beatriz, nossa auxiliar de gravação, a toda a equipe da rádio e também àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Aqui quem fala é a Aline Lima, vice-presidente do Sindicec, e o programa de hoje também terá a participação de Águida Maria, nossa presidente, e do nosso companheiro Júnior Maciel, o nosso secretário de Finanças. Hoje são 20 de dezembro de 2025 e esse é o programa Sindicato em Destaque. Lembrando a vocês que o nosso programa ele é gravado, tá? Na sexta-feira, dia 19, e aí a gente sempre lembra a vocês que qualquer notícia que aconteça posterior à gravação, a gente traz no programa seguinte. E as notícias que nós trazemos hoje são: lançamento da campanha salarial da FETANCE, audiência pública na Assembleia Legislativa, precatório, 13º salário, Lei Complementar 140/2025, PEC 38, o PL da dosimetria, a PEC da escala 6x1, a cassação de deputados federais e a tributação das BETs e fintechs. Lembrando a vocês que o Sindicec se localiza na Rua Dias Ferreira, número 103, funcionando de segunda a sexta, das 7 às 17. Os nossos contatos são o 34410046 e o nosso WhatsApp é o 99723-3133. Lembrando que o nosso WhatsApp só recebe mensagens e funciona só até às 14 horas. E aproveitando o fim de ano e o nosso 13º, vamos relembrar aqui as nossas parcerias. Nós temos parceria com a Clínica Prontomed, com o Clinilab, com o Restaurante Quionda, com a loja Pedro Motos, com a Farmácia Maia, com a Ótica Reis e com o Espaço Fitness. Lembrando que é para somente o filiado, tá? Os descontos não incluem dependentes, ok? E quem precisar de guias médicas, peça com antecedência, tá bom? E lembrando aqui a vocês também que nós teremos o nosso recesso, tá? O recesso aqui do Sindicec será do dia 23 agora de dezembro até o dia 5 de janeiro de 2026, tá ok? Dia 22, o expediente será interno, tá? Somente aqui para a equipe, para a diretoria. Do dia 5 de janeiro ao dia 9 de janeiro, segue expediente interno, somente aqui para a diretoria, tá bom? E o retorno ao atendimento ao público é no dia 12 de janeiro. Certo, gente? A gente retorna dia 12 de janeiro com atendimento ao público. Então, as solicitações e guias, a gente só retorna dia 12 de janeiro. Porém, aquelas pessoas que já solicitaram suas guias e já estão com suas guias, elas valem até o fim do ano, tá bom? Até o dia 30/12. Elas estão valendo. E agora passo a palavra para o nosso companheiro Júnior Maciel. Bom dia, Júnior. Bom dia, Aline. Bom dia, Águida. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os servidores e servidoras e a todos os ouvintes da Campo Maior. O que nos traz aqui, Aline, é justamente a campanha salarial que foi lançada pela FETANCE, né, na última quarta-feira. Esse lançamento aconteceu na ADUFSE, né, que é a Associação dos Docentes da UFC, lá em Fortaleza, né, e a gente vai trazer aqui que essa campanha salarial de 2026, ela nasce com a força da coletividade e o compromisso de reafirmar o papel estratégico do funcionalismo público, né? Ela vem com a questão de valorizar o servidor e a servidora, né? Defender o Brasil, porque o país e os seus trabalhadores e trabalhadoras precisam se fortalecer enquanto democracia e precisam que seus direitos, né, sejam garantidos juntamente com a justiça social. Os eixos da campanha reafirmam a luta pela valorização salarial, pelo piso digno para todas as carreiras, concursos e estabilidades e revogação de reformas que retiram direitos, né? Ela também vem com a defesa do SUS e do SUAS, igualdade de gênero e oportunidades, a democratização da comunicação
e o compromisso com a transição justa e sustentável. A gente traz aqui alguns pontos, porque a gente não vai fazer a leitura de todos, mas aí ao longo desse ano de 2026 a gente vai fazer essa discussão, tanto com o servidor como também com o poder público municipal, e aqui a gente vai pontuar alguns das lutas que a gente vai encampar em 2026 nessa campanha salarial. Primeira, realizar a valorização salarial, quer dizer, garantir salários justos, reajustes reais, garantir concursos públicos e estabilidades, né, porque dessa forma a gente assegura um município mais forte, né, com transparência e com servidores comprometidos com a população, a aprovação e a implementação de leis que garantam pisos salariais, né, dignos, né, em todas as áreas, a luta por salários dignos, com ampliação de carreiras, tanto para os ACE como para os ACS, né, que tanto os agentes de endemias e os agentes de comunidade de saúde, eles tenham salários dignos e carreiras estruturadas. Também a exigência do pagamento do piso salarial nacional da educação, né, o piso é nacional, né, é uma lei. Nenhum profissional da educação pode receber menos do que o valor determinado nacionalmente. A luta pela contribuição previdenciária dos RPPS, né, seja para garantir o teto do regime geral, garantir também a proteção financeira do servidor sem comprometer a viabilidade do regime a longo prazo. É uma necessidade hoje em dia, né, que os regimes próprios de previdência eles estejam fortalecidos para que eles possam garantir futuramente a aposentadoria. A luta para que servidores públicos e servidores públicos municipais tenham um piso inicial acima do salário mínimo. A luta também contra qualquer reforma administrativa que venha precarizar o serviço público, né, dizer não, né, a qualquer tentativa de desmonte, né, do serviço público, lutar também pela revogação das reformas da Previdência Trabalhista e pela lei da terceirização, né, a gente precisa reverter nessas reformas, essas que aconteceram, né, que tiraram direitos, né, de longos anos aí dos trabalhadores e trabalhadoras, o combate a todas as formas de precarização das relações de trabalho, defendendo relações de trabalho justas, estáveis e com respeito à dignidade a cada servidor e servidora, o combate a práticas antissindicais, né, práticas que retiram a representatividade das entidades sindicais, a luta pela ratificação da Convenção 190, né, que é contra a violência e o assédio no trabalho, a regulamentação da Convenção 151 da OIT, né, sobre negociação coletiva no setor público, a necessidade que nós temos de ter mesas, né, de negociação, né, para que possamos, junto com os governos municipais, trabalhar todas as reivindicações dos servidores, a defesa do SUS e do SUAS, né, como carreira estruturada e uma gestão democrática por meio de mesa de negociação permanente, a defesa da PEC 383, né, que destina 1% do orçamento ao SUAS, né, que o objetivo dessa PEC é justamente transformar o SUAS numa política de Estado, a defesa de uma educação pública de qualidade em todos os níveis, defender também que os municípios destinem recursos orçamentários para ampliar e fortalecer serviços essenciais, também promover dentro dessa campanha salarial políticas de igualdade de oportunidades para mulheres, negros e negras, pessoas com deficiência, jovens e LGBTQIA+, garantir paridade e igualdade de gênero, né, pela valorização das mulheres em todas as instâncias do serviço público, lutar por uma reforma tributária justa, né? O sistema tributário brasileiro precisa deixar de pesar sobre quem ganha menos, né? Que hoje ainda pagamos muito impostos, visto que já foi um ganho essa taxação, essa liberação de até R$5.000 para não pagar mais imposto de renda. A cobrança de programas permanentes de requalificação e capacitação profissional, priorizando trabalhadores dos setores impactados, né, pela transição energética. E, por último, a luta para que municípios adotem medidas de prevenção e proteção à saúde dos trabalhadores expostos a riscos decorrentes das mudanças climáticas. Então, aqui são alguns pontos da nossa campanha salarial para 2026, onde a gente, nos programas, né, a partir do ano que vem, a gente vai trazer essa discussão e também vamos levar esses pontos para a mesa de negociação junto com o gestor municipal. É isso aí, companheiro Júnior. A luta segue,
né? Nós temos ainda muita coisa para conquistar, para lutar. A luta não para. E agora vamos passar para a participação da companheira Águida. Bom dia, Águida. Bom dia, Aline. Bom dia, servidores, a Beatriz, pessoal da rádio, internautas, Júnior Maciel. Hoje a gente vai falar aqui sobre o precatório, né? Que, como a gente já falou tantas e tantas vezes, não teve novidade, né? Precatório, segunda parcela. Não teve nenhum andamento no processo de liberação do pagamento da segunda parcela, né? A gente frisa mais uma vez que essa morosidade, a gente percebe, né? Esta morosidade, talvez até uma falta de interesse por parte da prefeitura em resolver essa questão, né? Em liberar esse dinheiro, porque quando a prefeitura quer, no instante as coisas andam, né? E essa liberação desse dinheiro está desde agosto parada, né? Desde agosto tramitando, e até esse momento ainda não tem, né, previsão de quando é que a gente vai receber a segunda parcela, né? Quando é que a prefeitura vai receber o dinheiro do precatório para pagar a nossa parte, né? Porque é uma coisa que todo mundo já estava programado para isso, que é um acordo de 2022, com previsão de pagamento para 24, 25 e 26, e já está terminando 25, e até agora nada da segunda parcela. A gente vai atrás, o prefeito prometeu que ia lá para Recife, no TRF5, onde está tramitando o agravo, né, que está bloqueando o dinheiro, mas não foi. Inclusive, não foi, também não mandou ninguém, né, podia ter mandado o procurador, também não mandou, de modo que não tem nenhum andamento na liberação desse dinheiro. E agora, com o recesso do judiciário, né, que fica só os plantonistas para resolver as emergências, a gente não sabe se vai ter algum andamento desse processo agora, nesse período, ou se vamos ter novidade só mesmo para 2026. Nós não sabemos. E sobre o 13º salário também, pessoal, o Quiprev e a Educação já haviam antecipado o pagamento do 13º salário de 2025, e agora, nessa sexta-feira, a prefeitura finalizou o pagamento. Então, todos os funcionários da prefeitura, os ativos e os inativos, já estão com o seu 13º salário devidamente pago, assim como a lei determina, né? Que seja pago até o dia 20 de dezembro. Esta semana foi sancionada pelo prefeito municipal a lei complementar 140, né, que era um projeto de lei que tinha sido votado na última sessão da Câmara deste ano. E essa lei complementar, ela altera, né, o artigo 1º da Lei Complementar 046 de 2021, que é justamente a lei que concede a redução de carga horária para servidores que tenham filho ou dependente portador de deficiência física. E como a gente sabe, né, as professoras que tinham a ampliação da sua carga horária, né, que tinham 20 horas efetivo com mais 20 horas de ampliação da carga horária, né, que tinham filhos com deficiência, elas tinham sido prejudicadas com a lei complementar 126, né, que retirava delas o direito de ter a sua redução. Elas tinham redução de 2 horas. Agora, né, depois da luta dessas mães, juntamente com o sindicato, né, junto à administração, Ministério Público, em todo lugar que a gente foi, na Câmara Municipal. Então, agora foi aprovada a Lei Complementar 140, que justamente dá direito a essas mães, né, professoras,
que tinha ampliação, que retorne com a sua redução. Que a mudança da lei diz assim, artigo 1º-A, eis a redação atual. A redução da jornada prevista no artigo 1º somente incidirá sobre a carga horária do cargo efetivo ou contratado, sem prejuízo da remuneração do servidor. Ou seja, aquela professora que tem a sua ampliação e tem um filho ou dependente que precisa da sua atenção, que tem uma deficiência, ela vai poder sim ter a sua redução na carga horária, né, de um dos seus expedientes, né? Não vai ser a redução do expediente todo, vai ser em um dos seus expedientes, que era o que havia antes, né, que tinha sido modificado pela Lei Complementar 126. Agora, depois da nossa luta, depois da reunião com o prefeito, foi feita essa correção na lei e retirado, né, esse peso das costas, dos ombros dessas professoras, dessas mães que não podiam nem abrir mão, né, da sua ampliação de carga horária e também não podiam abrir mão de ter as 2 horas de redução para poder dar assistência para as suas crianças. Então, foi uma vitória dessas mães, uma vitória do sindicato, que levou a questão a luta até o fim, até que o prefeito se sensibilizasse e mandasse projeto, e agora estamos com a lei sancionada. Parabéns para nós, né, por mais essa vitória. Parabéns para nós, o sindicato, parabéns também para as mães que chegaram junto e agora estão aí com o benefício, né, aquele benefício, né, da sua redução de carga horária, que é tão essencial para o acompanhamento dos seus filhos. Aí já podem usufruir, né, no próximo ano letivo, né, porque agora o ano letivo termina hoje, mas no ano que vem já começa de novo e já pode começar com essas mães podendo usufruir desse benefício. E essa semana, gente, o Sindicec, né, a diretoria, algumas pessoas da diretoria, nós nos fizemos presentes na Assembleia Legislativa do Ceará, participando de uma audiência pública contra a PEC 38. Foi um momento muito importante e com a participação de muitas categorias, de muitas entidades. Olha, tinha quase 30 municípios, né? Sindicatos de quase 30 municípios e entidades representativas de outras categorias, como o judiciário também. Foi um momento muito importante, de muita troca e de manifestar a nossa indignação com essa PEC 38. Não foi não, companheira Águida? Além da nossa indignação, né, companheira Aline, a nossa preocupação, porque o que ficou muito bem evidenciado, né, nessa audiência pública, a coisa mais importante, a lição mais importante que a gente trouxe de lá, é que a luta precisa continuar. A pressão não pode parar, muito pelo contrário, ela precisa se intensificar. Então, você aí que está ouvindo a gente, que ainda não foi cutucar nenhum deputado, né, que ainda não foi avisar para ele que ele não se meta em ser a favor dessa PEC 38, porque senão ele vai sair perdendo, né, na próxima eleição, que ainda não foi mostrar para ele que a PEC 38 não serve para o povo brasileiro, não serve para o povo trabalhador brasileiro, não serve para o serviço público, nem para o servidor público, ou não serve para a sociedade. Não serve. E nenhum deputado que se preza, que se importa com o povo, pode ser a favor de uma monstruosidade dessas, né? Então, é nossa função, Aline, é nossa função pressionar, é nossa função estar aí sempre compartilhando, né? A gente acompanha as redes sociais, a gente tem
publicações nas páginas do Sindicec, nas páginas da FETANCE, da CUT, da Confetan, entre outras entidades. A gente fala essas porque são a CUT, a Confetan e a FETANCE, são as centrais e federações às quais a gente é filiado, o Sindicec, e também na página do Sindicec. Se você acompanhar essas 4 páginas, né, republicar o que a gente posta, curtir e comentar o que essas páginas postam para fazer engajamento, você compartilhar uma postagem dessa e marcar os deputados do Ceará, né? Porque na campanha nacional contra a PEC 38, cada estado tem que focar nos seus deputados. A gente aqui tem 22 deputados. 3 deputados assinaram, né, a petição da PEC, que foi o André Fernandes, o Yuri do Paredão e o Luiz Gastão. A gente precisa ir no perfil deles para pressionar eles, para eles retirarem a assinatura. E os demais a gente tem que lembrar para eles, né, mesmo que não tenham assinado, mas pode ser que algum esteja pensando em votar a favor, caso essa PEC vá para a votação no plenário, né? Temos que avisar para eles que eles não podem votar a favor delas, né, para não sofrer as consequências nas urnas, né, em outubro de 26. E a gente precisa frisar também que, além de continuar a pressão, a gente precisa frisar que a pressão está dando resultado. Até agora, não podemos deixar de mencionar também a pressão que a gente fez desde 2020 até 2025, até que conseguiu o arquivamento, enterramento da PEC 32, né? Quer dizer, ela está meio esquecida, que é muito semelhante à 38, né? Então, a gente precisa continuar a pressão porque ela dá resultado. Mais de 30 deputados já retiraram a sua assinatura da PEC, mas ainda não é suficiente. Se eu não me engano, são mais de 40 deputados que precisam retirar a assinatura para que a PEC deixe de tramitar, né? Mesmo com o apoio diminuindo, né, de deputados, mesmo assim a Câmara vive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é um verdadeiro inimigo do povo, vive ameaçando colocar em pauta, né, colocar para votação essas coisas. A gente precisa pressionar, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Esta PEC, ela não pode ser aprovada, nunca, nunca. Né? Porque assim, também já tá às portas o recesso, né, parlamentar, mas temos aí 2026, a gente não pode arrefecer da luta e não pode deixar de pressionar. Pois é, Águida, a gente conseguiu, né, tem conseguido segurar essa PEC 38, mas continuar alerta, como você também já falou, porque eles adoram, né, fazer as coisas às escondidas, as coisas de madrugada, né? Estivemos em manifestações, né, do domingo passado, o povo foi à rua, mas mesmo assim eles aprovaram aí, né, o PL da dosimetria, né? Eu acho que vocês ouviram falar. Para quem não ouviu, né, a dosimetria é a forma como um juiz calcula a pena da pessoa que cometeu um crime, né? E aí essa PL da dosimetria vem no intuito de prever um menor tempo possível de prisão para a progressão do regime em crimes contra o Estado Democrático de Direito, sem considerar se o réu é reincidente, ou se ele usou violência, ou grave ameaça, né? Essa PL da dosimetria, em vez de somar as penas por cada crime que a pessoa cometeu, tem como intuito que a pessoa cumpra o menor tempo pelo menor crime, né? É um absurdo. Sendo que foi feita uma pesquisa com a população brasileira e a maioria da população entrevistada na pesquisa era contra. E mesmo assim, avançou, né? Então, a quem isso beneficia, né? Essas pessoas estão trabalhando para quem? Se a maioria da população brasileira era contra e mesmo assim eles aprovam. Congresso inimigo do povo. Mas, pelo menos para salvar aí o ano, nós temos algumas novidades boas, né?
o Senado aprovou a redução de incentivos fiscais e aumentou a tributação, né, daquelas bets e das fintechs, né? E aí, o texto estabelece um corte linear de 10% em incentivos ligados a tributos como PIS, PASEP, COFINS, IPI, Imposto de Importação e outros. E impôs regras mais rígidas de transparência desses benefícios, tá? E aí, é importante porque aumenta a tributação, né, dessas casas de aposta, desses jogos online. Finalmente, né, Aline, vem fechando aqui a conta daquela isenção do imposto de renda que foi aprovada anteriormente, né, que beneficia a classe trabalhadora, inclusive nós, né, eu e você, e a maioria de nós, servidores públicos, somos beneficiados, né, com a redução do imposto de renda, e veio aí agora fechando a conta, tributando gente bilionária, que sempre essa foi a ideia, isentar quem ganha pouco, como nós, e tributar quem tem a cifra de bilhões. Aí fechou essa conta, né, finalmente. Mais uma notícia positiva é que caminhou mais um pouquinho, né, a PEC 8, que é aquela que traz a redução da escala 6x1, né, ela caminhou um pouquinho e já foi agora aprovada na CCJ. Pois é, né, companheira Aline? Nós do serviço público, nós não temos mais a escala 6x1, né? Nós já estamos na 5x2. Mas essa PEC, ela beneficia principalmente os nossos companheiros trabalhadores da iniciativa privada, que ainda são, nós do serviço público, a maioria de nós não temos mais a escala 6x1. Mas a iniciativa privada, e a gente se solidariza, como a gente já participou da luta anteriormente, né, do plebiscito nacional para coletar assinaturas da população brasileira, a favor também da escala 6x1, era a favor da escala 6x1 e da redução do imposto de renda. Já foi reduzido o imposto de renda, já foram tributados aqui alguns super ricos, não foram todos, né? Faltam uns ainda, mas esses aqui são os bilionários que já estão sendo tributados, as empresas, e agora deu mais um andamento no Congresso no fim da escala 6x1. Então, mais uma vitória para o povo, para os movimentos das ruas, os plebiscitos e as nossas lutas. E aí também, como fruto da pressão popular, a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu, também essa semana, cassar os mandatos, né, de 2 deputados, o Eduardo Bolsonaro e o Alexandre Ramagem. No caso do Eduardo Bolsonaro, a cassação foi baseada na questão das faltas, né? Enquanto, né, os deputados estão aí querendo retirar direitos nossos dos trabalhadores de verdade, tá aí Eduardo Bolsonaro foi cassado por falta. Tramando contra o Brasil no exterior. Exatamente. Mas a gente não se iluda, ele foi cassado para que não perca o mandato e possa se candidatar novamente, viu? Esse povo não dá ponto sem nó. E o Alexandre Ramagem teve o mandato cassado após a condenação do Supremo a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. E aí fica essa boa notícia, né, gente? Que 2 deputados que tramaram contra o nosso país, tramaram contra a nossa democracia, estão sendo pelo menos punidos, né, de alguma forma, e que fique a mensagem que quem trama golpe, que quem trama contra a democracia vai sofrer, sim, as consequências. Vamos esperar que essas práticas se espalhem, né, companheira? Exatamente. Então é isso, gente. O nosso tempo está acabando e o desejo de todos nós do Sindicec é que neste Natal todos possamos celebrar a resistência e a esperança que nos guiaram até aqui. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.